Salve, galera! E aí? Um dos temas que vem sendo comumente tratado pelas universidades nos seus vestibulares, e a UNEB adora esse tema, é fazer uma comparação entre o Estado absoluto e o Estado liberal. O que é que diferencia um do outro? Estado absoluto está diretamente ligado ao início do Estado Nacional. Então a gente está falando do século XVI, do século XVII, sobretudo, a figura do rei absoluto. E o que é o rei absoluto? O rei absoluto é aquele que governa sem nenhum limite à sua autoridade, é aquele que faz o que bem quer. E por que a autoridade dele não tem limite? A autoridade dele não tem limite porque ele é, para muitos, a personificação da autoridade divina no país. Então, a gente não pode esquecer que a figura do rei absoluto, ela é respaldada por uma série de teorias, e dentre elas a teoria mais importante é a teoria do direito divino, que diz que Deus escolheu o rei e, portanto, o rei é um representante de Deus no país, e na medida em que o rei é o representante de Deus no país, ele só deve explicação dos seus atos a Deus que lhe deu o poder. Por isso, esse poder é sem limite, por isso o rei governa sem nenhum tipo de limitação ou de obrigação em relação a alguém que não seja o próprio Deus. Quando a gente fala em absolutismo, a gente tem que lembrar que o absolutismo está também diretamente ligado a uma teoria econômica, que é a teoria mercantilista. E essa teoria mercantilista, ela era fundamentada em alguns pontos. O primeiro deles é justamente a ideia de acumulação. Na visão mercantilista, quanto mais um país acumulasse ouro e prata, mais rico esse país era. Portanto, era fundamental para o país manter o que a gente chama de balança comercial favorável, ou seja, importar muito pouco, o mínimo possível, para que importando pouco se gastasse pouco ouro e prata e exportasse muito, vendesse muito para ganhar muito dinheiro, para ganhar muito ouro e prata. Então, quanto maior a balança comercial fosse no sentido positivo, ou seja, quanto mais o país vendesse, ganhasse dinheiro, e quanto menos o país gastasse esse dinheiro importando, mais rico o país seria. Isso é uma ideia que vai se mostrar ao longo do tempo errada, porque o fato de você acumular e não investir não vai lhe levar ao crescimento econômico, muito pelo contrário. Agora, quando a gente vai vendo o processo evolutivo da humanidade, a gente vai vendo um crescimento muito grande da burguesia. E à medida que a burguesia foi se fortalecendo em termos econômicos, ela passa a desejar também o poder político. E é justamente isso que vai acontecer a partir dos meados para o final do século XVIII. A Revolução Industrial deu à burguesia um crescimento econômico extraordinário, e essa burguesia cada vez mais rica, ela almeja, ela deseja meter a mão no poder político. E é aí que a gente vai ter o liberalismo político, que em grande parte vai se basear nas ideias dos filósofos liberais, dos filósofos iluministas, sobretudo de um grande filósofo que foi Rousseau, com aquela ideia do contrato social. Ou seja, na medida em que o poder não vem de Deus, mas sim é uma delegação da comunidade, daqueles governados, estabelece-se entre os governantes e os governados um pacto, um contrato social. Nesse contrato social, o governante, o rei, vamos falar assim, tem o direito de mandar e o povo tem o dever de obedecer. Mas, por outro lado, o povo que tem a obrigação de obedecer tem o direito a ter um bom governo. E o rei que tem o direito de mandar tem o dever de fazer um bom governo. Se, portanto, o rei, o governante, não cumpre o seu papel, que é o de fazer um bom governo, o povo tem o direito de colocar esse rei, esse governante para fora, substituindo-o por outro que seja mais capaz. Isso é o que Rousseau chama o direito de revolução, que será um direito extremamente importante, que é uma das bases da nossa democracia atual, né? E que isso é feito nas nossas democracias atuais de maneira regular através das eleições. O direito de revolução de Rousseau é hoje em dia exercido basicamente através das eleições que periodicamente se fazem.
e que nada mais é do que isso, nós julgarmos se o governante está cumprindo bem o seu papel de fazer um bom governo, e aí nós o mantemos no poder, ou se nós achamos que esse governante não está cumprindo bem essa função, substituímos por outro, né? E uma coisa que a gente não pode se esquecer, essa teoria do liberalismo político foi acompanhada do liberalismo econômico. E qual é a grande base do liberalismo econômico? O Estado deve ter uma interferência mínima na economia. Quanto mais livre a economia for, quanto menos regulação, quanto mais liberdade, mais essa economia vai se desenvolver. Então, sempre gravar, sempre lembrar isso. Mercantilismo está ligado ao absolutismo. Mercantilismo é intervencionismo. Intervencionismo pressupõe um Estado forte, consequentemente, o Estado absoluto, que é o Estado mais forte. E liberalismo político está ligado ao liberalismo econômico. A gente não pode esquecer isso, porque com certeza é uma matéria muito provável de cair na sua prova. Certo, galera? Vá lá, mate essa prova.